grande risco disso tudo é a gente confundir a tarefa com a aprendizagem. Porque já está provado, né? Ao usar, terceirizando a sua atividade cognitiva, criando um atalho cognitivo que eles falam, o que a gente faz é óbvio, mas tem experimentos que mostram isso. A gente está reduzindo a nossa carga cognitiva, o nosso exercitar mental e, consequentemente, a nossa aprendizagem. Olá, sejam bem-vindos ao Vínculo Podcast, o podcast que une ciência, tecnologia e inclusão. Olá pessoal, estou aqui em mais um podcast da Vínculo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Jorge Sten. A gente vai falar bastante sobre educação, sobre inteligência artificial. O Jorge, ele topou bater esse papo comigo aqui no podcast. A gente se encontrou num evento, né? E esse evento eu falei, eu preciso trazer um conteúdo com riqueza dentro do nosso podcast, porque a gente fica falando muito de educação e a gente está vendo aí no dia a dia a IA dominando as escolas e como que os professores estão lidando com isso. O Jorge, ele é doutor e mestre em educação, formado em engenharia de produção pela USP, e ele está aqui, vai falar um pouquinho, não vou dar muito spoiler, vou deixar que ele se apresente aí com mais riqueza, para a gente explorar mais esse assunto que tanto se fala nas escolas e pouco se pratica. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Rafael. Uma alegria estar aqui com você. Eu, além de ter gostado da conversa que a gente teve lá naquele evento, eu já fiquei especialmente atraído pelo nome da sua empresa. Sim. Porque é uma coisa que a gente precisa muito na educação, é vínculo. Exatamente. Então, eu tenho falado de IA generativa, eu tenho falado de inovação e aprendizagem, mas uma coisa que a gente sempre está alguns passos atrás é conexão humana, vínculo e como a gente faz a aprendizagem acontecer por meio disso. Exatamente. E não apesar disso, né? Então fiquei muito feliz, muito grato pelo convite. Eu sou engenheiro de produção, mas eu fui me tornando ao longo do tempo um engenheiro de aprendizagem. Legal. Que eu descobri que o que eu aprendi na faculdade com engenharia de produção, para melhorar a produção de bens e serviços, na verdade, a gente não muda processos sem mudar pessoas, a gente não muda pessoas sem educação, sem aprendizagem e sem transformação. Então hoje o olhar que eu tenho é bem esse, de como é que a gente pode aprender melhor as coisas que realmente vão fazer diferença para a gente evoluir como sociedade. Exatamente. E aí eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, com a proposta da Vínculo e com o que eu estou acreditando e vendo com IA generativa no mercado, né? Eu confesso, né, e isso eu falo sem medo nenhum, né, você que está assistindo aqui, obrigado pela audiência, mas eu não mexia com IA generativa antes de aparecer o ChatGPT. Na verdade, a generativa não existia para o público geral antes do ChatGPT, mas existia inteligência artificial. Mas quando apareceu em novembro de 2022 e no calendário escolar, assim, começando o ano de 2023, eu percebi que muda totalmente a maneira com a qual a gente se relaciona com o conhecimento. E uma vez que a gente muda a maneira de se relacionar com o conhecimento, muda a maneira com que a gente se relaciona com a aprendizagem. Exato. Só que o grande risco, e o que está acontecendo um pouco aqui, é que a gente começa a pensar a aprendizagem e desenvolvimento humano só da parte cognitiva, do que está escrito, do que a grande maioria consegue entrar em contato, e a gente esquece que educação e desenvolvimento humano é relacionamento, é inclusão, é olhar para todos, né? E aí que eu acho que é super adequado a gente falar de IA generativa. Estou muito feliz de mudar o meu olhar, porque eu não tenho falado muito. Vou falar, tá bom, a gente não pode falar de IA generativa na educação sem falar de IA generativa na educação para todos. Exatamente. Né? Então, estou muito feliz aqui, obrigado pela oportunidade. Esse, inclusive, é um dos nossos desafios, né? A IA generativa, ela nos proporciona N possibilidades. E eu costumo dizer que essas possibilidades, ela aumenta o leque de chance de um estudante aprender. Né? Um dos maiores desafios hoje de um estudante com deficiência é como encontrar o melhor conteúdo adequado à sua necessidade. Às vezes ele tem um comprometimento cognitivo, entretanto, ele tem uma boa habilidade de linguagem. E por que não explorar essa característica? E ela abre essa possibilidade para a gente. Né? E uma das coisas que eu mais exploro e mais falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade de fala, eu destaco, gente, a IA ela abriu possibilidades. Né? Então, assim, se você souber trabalhar muito bem com ela, você vai conseguir extrair o máximo do seu aluno. A tutoria,
né, que já é um assunto que se fala há muito tempo, a IA trouxe a possibilidade de a gente encurtar esse tempo, né, encurtar essa possibilidade. E dito isso, assim, o que você pensa sobre... O que você gostaria de trazer assim, sobre IA num contexto mais amplo? Assim, qual que é a sua visão? Porque eu tenho uma visão um pouco enviesada. Uhum. Né? Mas de contexto geral, assim, trazendo para todo mundo, fala um pouquinho do que você enxerga como IA no geral. Eu acho que essa facilidade que a tecnologia proporcionou para a gente de gerar material, não conhecimento, gerar material, respostas e tarefas que podem ser traduzidas que podem ser materializadas em textos, imagens e vídeos, é uma coisa que a gente nunca pensou antes, né? A gente não tinha ideia, há 3 anos atrás, que a gente poderia entrar no computador e pedir para me faça uma atividade didática para um aluno de 8º ano que tem algum desafio ou não, né, para aprender um certo objetivo de aprendizagem. Então, isso assim é totalmente revolucionário. Só que o que está acontecendo agora, e a gente estava conversando isso antes de começar, é que você tem diferentes níveis de consciência, de adoção e de uso. Exatamente. Né? Então, quem tá no universo de tecnologia, ou quem já está em educação, em escolas privadas ou em escola de nicho, que tem acesso à informação e outros exemplos fora, né? Quando apareceu a IA generativa, já começou a conectar com essas possibilidades, né? Então tem um universo enorme de empresas, as próprias Google, Microsoft, que estão colocando nos produtos já tutores ou aplicativos em que você consegue interagir com uma inteligência artificial, mas você tem também uma série de outras escolas e empresas que não estão no mesmo patamar. Sim, né? exatamente. Então, primeiro, o que aconteceu e que está acontecendo ainda mais? A gente está gerando um espectro muito grande de maturidade de uso entre escolas e fornecedores. Daí o que acontece no mercado da educação, principalmente em escolas privadas, mas também em públicas, né? Grandes fornecedores que têm tecnologia e conhecimento começam a trazer a tecnologia embarcada nos produtos, em plataformas digitais, etc. O que é muito positivo, mas isso pode ser muito prejudicial se a gente não desenvolver uma coisa que é essencial nessa época de IA generativa, que é pensamento crítico, Exato. que é ter repertório, que é ter critério para avaliar. Né? Porque uma coisa, eu gosto de separar, eu faço trabalho com corporativo, com empresas também, né? Uma coisa é um adulto realizar uma tarefa mais rápido. Analisar um relatório, fazer uma análise de dados, etc. E usar a IA generativa com critério para isso. Mas ele tem que ter repertório e critério para ver a resposta que a IA generativa está dando para ele. Porque a avaliação e a responsabilidade é humana e a gente sabe que essa tecnologia está longe de ser perfeita. Exato. Outra coisa é usar na escola para desenvolver crianças e professores. Por quê? Porque essas pessoas ainda não têm o repertório. Então tem um risco muito grande. Né? E a gente fala, né, tem alguns autores que falam de uma maneira bem potente isso. O que a gente quer desenvolver uma criança? Que seja um consumidor inconsciente ou um criador criativo. Exato. Protagonista de um novo modelo de aprendizagem. Então, antes de aprender a usar, a gente tem que aprender as limitações, como usar, o que de fato está falando, para depois inserir na escola, porque tem muitos benefícios. Né? Os benefícios na escola eu separaria em 3 grandes áreas. Primeiro, uma parte administrativa, como toda e qualquer empresa, melhorar os processos administrativos. Depois, uma parte de liberar o tempo do professor. Exato. Né? Tira a pressão do tempo. A otimização do tempo do professor, que consegue planejar uma aula, gerar uma atividade, um material melhor, né? Fazer uma correção eventualmente, diminuindo o tempo, mas não tirando a qualidade do relacionamento docente, do olhar humano. E, por fim, a mediação e aprendizagem do aluno. Sim. O grande risco disso tudo é a gente confundir a tarefa com a aprendizagem. Porque já está provado, né? Ao usar, terceirizando a sua atividade cognitiva, criando um atalho cognitivo que eles falam, o que a gente faz é óbvio, mas tem experimentos que mostram isso. A gente está reduzindo a nossa carga cognitiva, o nosso exercitar mental e, consequentemente, a nossa aprendizagem. Reduzindo a nossa carga cognitiva, o nosso exercício. Sim. Então, uma criança, que já está acontecendo em algumas escolas,
em várias escolas, né? Tem pesquisas que saíram no Brasil, inclusive, que 70% dos alunos do ensino médio já usaram para realizar alguma tarefa. Exato. Já usaram IA generativa. Meu filho de 10 anos, vira e mexe, ele fala, papai, consulta no ChatGPT. Olá. 10 anos. Então, o que está acontecendo, essa discrepância que eu falei de maturidade entre algumas escolas, na verdade, no mundo infanto-juvenil, no mundo juvenil, nas crianças e adolescentes, já é bem menor. Por quê? Porque a escola não é só a escola do muro. Exato. Que está dentro dos muros, desculpa. Mas é a escola que está no TikTok, no Instagram. E essa molecada, ela já tem instrução, entre aspas, dicas de como usar esse ferramental fora da escola. Exato. Então a gente está vivendo um momento delicado onde a gente tem que acelerar a consciência e a competência do uso institucional nas escolas, ao mesmo tempo que a gente tem que regrar um pouco e conscientizar que é uma ferramenta positiva, mas que deve ser usada com foco principal na aprendizagem que a gente quer das crianças, né? Eu escrevi junto com a Lara Crivellaro esse livro aqui. Na verdade, a gente organizou. É um livro da escola com inteligência artificial generativa, uma jornada transformadora para um futuro que já chegou. E a gente reuniu aí 15 autores que lá em 2024, no finalzinho, pensamos desafios do estado atual que já tem, né? E a gente, hoje falando com você, eu falei, nossa, faz sentido o que está aqui. O MEC usou como referência diretrizes para uso para IA generativa na escola, uma consulta pública que está rodando agora, mas tem pouca inclusão aqui. Exato. Quando eu conversei com você e quando eu te conheci, depois olhando aqui, a gente fala, e é potente, né, inteligência artificial generativa, como uma tecnologia que pode ajudar, como vocês fazem na Vínculo, a gerar planos especiais para alunos, a trazer consciência, mas na prática vê-se pouco disso. Porque a tendência é você ter grandes ferramentas, você ter as plataformas, é você ter especificidades pouco relevantes quando você quer trazer a tecnologia como um todo. Exatamente. E assim, quando a gente fala de inclusão dentro de um contexto de tecnologia, todos ganham. Né? É interessante que a tecnologia, que por mais seja simples para uma pessoa, para um deficiente, ela é uma possibilidade. Eu costumo... Uma vez eu escutei uma fala do Ricardo, ele era um dos diretores da Microsoft. Ele fala que ele até ele fez um exemplo, né? Ele falou, uma pessoa que tem um braço amputado, quando eu crio um protótipo para essa pessoa que tem um braço amputado, esse mesmo braço ele pode servir para uma mãe que está com uma criança no colo. Porque a força daquele serve para isso. Então, ou seja, às vezes a gente pensa que a tecnologia é construída pontualmente para uma situação, mas ela pode agregar e dar possibilidade para outras. Então, quando a gente fala de usar a tecnologia como aliada para o universo de inclusão, para um universo de acessibilidade, eu sempre reforço, estamos dando possibilidades. A Nike, recentemente, acho que uns 5, 6 anos atrás, ela fez um tênis, que é um tênis, ele basicamente não tem cardaço. Você coloca só o pé e pressiona para baixo, ele trava no seu pé. Parece uma coisa relativamente simples. Mas para uma pessoa que tem comprometimento de mobilidade, tem uma mobilidade bem comprometida, só aquela ação, ele comemora de colocar o tênis sem depender de outra pessoa. Sim. Então, olha que interessante, né? E eu trago essas histórias mais populares, mas quando a gente vai para o universo da IA, o que a gente está trazendo de possibilidades para esses alunos é impressionante. Vou dar um exemplo que a gente faz na Vínculo. A gente adapta a atividade e a gente já coloca ela em braille para o estudante quando ele tem a necessidade, ele tem uma deficiência visual. Então, assim, quando a gente apresenta isso para os professores, eu que sou da área de tecnologia, relativamente foi uma ação simples que a gente fez tecnologicamente. Mas quando a gente leva isso para um ambiente escolar, o professor fala, meu Deus do céu, você vai para a NASA, você veio da NASA, porque eles ficam impressionados com o impacto que dá na rotina e na otimização do tempo deles. Né? Então, eu vejo a IA como... a gente ainda está dando os primeiros passos, tem uma avalanche de informações vindo sobre IA, mas eu vejo um potencial gigante, mesmo tendo esses pontos de atenção que você bem destacou. Sim. Né? E eu até queria fazer um parênteses especificamente neles.
Quando a gente fala de IA, existe um certo preconceito quando fala no contexto escolar. Eu mesmo, no dia a dia escolar, eu já vi vários exemplos de professor falando, não, o IA vai tirar meu trabalho, IA vai substituir um monte de coisa que eu faço. Qual que é a sua visão sobre isso? Fala um pouquinho disso, porque esse assunto é polêmico. Eu não vejo tanta polêmica nisso, porque eu estou 25 anos na tecnologia, então para mim isso faz parte da rotina, do dia a dia tecnológico. Mas quando a gente vai para o ambiente escolar, isso é polêmico. Sim. Né? Tanto que, para fechar, a gente substitui o nome inteligência artificial por apoio inteligente. A gente fez um simples trocadilho de palavras para não intimidar o professor, que ele tem uma certa resistência de vou perder meu emprego. Né? Fala um pouquinho disso, qual que é a sua visão, como que você enxerga todos esses desafios, esse medo que os professores têm? Eu acho que é humano, mais do que os professores, né? Uma característica humana da gente, frente ao desconhecido, a gente não estar confortável. Eu acho que a IA generativa nunca vai substituir os professores, porque a tarefa de ensinar, de mediar o significado, de olhar para um ser humano, de interagir com a realidade daquele ser humano, nunca vai ser totalmente parametrizável para um algoritmo de IA generativa. Né? Então, houve até nos Estados Unidos, no ano passado, alguns experimentos que pegaram esses tutores que foram desenvolvidos, que nada mais é do que um bate-papo inteligente, pedagógico, em que ele não te dá a resposta, ele tem um material curado de todas as matérias, e quando você faz um exercício e erra, ele explora com você, interagindo no bate-papo, o que você pensou, qual é o caminho, por que não pensar de outro jeito, de modo a levar um aluno a pensar de maneira correta. Só que isso, na verdade, não funciona para 100% das pessoas. E toda essa ideia de personalização de ensino surgiu em cima de uma pesquisa que foi feita na década de 90, que um tutor humano, ao dar uma atenção individualizada ao aluno, aumenta em quase 100% a aprendizagem daquele aluno. Só que isso é um tutor humano. Então, num tutor artificial, isso não acontece, porque nem todo mundo interage da mesma maneira. Né? Então, toda essa questão, seja de um aluno neurodivergente, um aluno com alguma deficiência, um aluno que não tem qualquer tipo de especificidade visível e consciente, mas tem uma dificuldade de aprendizagem ou de interação, a inteligência artificial generativa não vai substituir. Qual é o risco e o benefício para um professor? O risco para um professor é não enxergar que no futuro isso vai fazer parte do ferramental de aprendizagem e que faz parte de um bom professor do futuro saber usar de maneira ética e responsável. Só que nunca vai substituir 100% das tarefas de um professor. O que se fala hoje em dia, né, a gente tem aqui no livro alguns textos a respeito disso, hoje a gente tem a profissão docente caracterizada por alguma dessas atividades e algumas tarefas. O que vai acontecer num futuro talvez próximo de uns 3 a 5 anos é que grande parte dessas tarefas vão ser de alguma maneira razoavelmente impactadas pela nova tecnologia. Seja preparar uma aula, seja fazer algum tipo de correção. Então, a minha dica para um professor é vá lentamente se conscientizando de que o futuro de um bom professor passa por conhecer alguma coisa de IA generativa. Ela nunca vai substituir a profissão de um docente, mas ela com certeza vai fazer parte do dia a dia de um professor. É a mesma coisa que há 10, 15 anos atrás, um professor falar que não queria aprender, não gostaria de aprender a mexer no Google ou fazer uma planilha, né? Esse professor, e ainda tem professores que não mexem. Que não mexem. Né? Mas esse professor está ficando cada vez mais distante de uma boa atuação docente no tempo atual. E o que eu gosto de pensar, eu tenho uma filha de 15 anos, né? Eu gosto de pensar como é que vai ser o futuro dela e que no mundo que está acontecendo hoje. Então, para ela, para mim está claro, eu faço isso e a escola faz isso e eu vou suprindo o que a escola não faz. Ela precisa saber mexer com responsabilidade ética e ferramentas de IA generativa. Então, uma professora ou um professor que estão hoje vendo esse vídeo, eu sei que é meio assustador, mas faz parte a gente começar a se acostumar com o potencial e saber lidar com os riscos. Exato. Né? Eu acho que é esse, não tenham medo, eu sei que é natural ter medo, mas é quase
uma ida sem volta que na educação, daqui a 5 anos, vai fazer parte da realidade, estar relacionado com a IA generativa. É a opção de cada um como lidar com isso, né? Então, hoje tem caminhos na escola, fora da escola, com redes, de gradativamente, com responsabilidade e conhecimento, se desenvolvendo no assunto. Exato. Né? Eu acho que, se eu pudesse dar um recado, comecem a experimentar com pequenos passos, com risco controlado para você e para os alunos, Sim. apoiado pela instituição, e também dialogar com os alunos. É um exercício ótimo, né? De proximidade, de entendimento, conectar com esse novo momento dos alunos e ter uma relação e um diálogo que seja mais factível. Exato. Tanto que, além dos professores, as instituições também têm uma preocupação, né? Quando você vai para um universo mais institucional, você vê que as instituições, qual IA utilizar, qual ferramenta adequada para eu colocar dentro do meu contexto escolar. Então, tem as preocupações dos professores do dia a dia, mas tem uma preocupação, talvez, acho que a palavra mais adequada é ética ou mais governança, vamos dizer assim, dentro de uma instituição. Né? Recentemente, eu conversando com um grande cliente nosso, eles estavam muito preocupados com o que a IA gerava. Né? Porque eles tinham um processo interno, uma particularidade da instituição, que eles falaram, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, como que você vê esse aspecto dentro de... Falando de professores, agora vamos falar um pouco do contexto de instituição. Bem lembrado. Assim, mais do que ver, eu estou vivendo isso. Eu faço assessoria para as escolas, justamente de como implementar uma jornada responsável de integrar a IA generativa na proposta escolar em 3 dimensões. Né? Como uma diretriz de como, sei quando e como eu posso usar como escola, como professor, como aluno, como formação docente, que quer desenvolver os docentes, e como currículo para os alunos. Né? Então o que acontece, e isso é uma pesquisa não só no Brasil saiu também, alunos estão usando muito mais do que professores, que estão usando de maneira intencional, mas não regrada pelas escolas. A grande maioria dos casos é isso. E as escolas que já estão se mexendo para mudar alguma coisa a respeito, estão com essa percepção de que precisa fazer algo a respeito. Né? Então, é uma necessidade, principalmente porque nunca antes, na inserção de qualquer tecnologia educacional, você teve alguma coisa que surgiu tão forte da base, de maneira não regrada, em situações que, por exemplo, você tem um professor que usa, que consegue, que tem a familiaridade, que está ajudando os alunos a se desenvolverem, mas para a mesma classe tem um professor que não conhece nada. Exato. E que continua dando as mesmas tarefas que, se um aluno ou preguiçoso ou mal intencionado quiser resolver com a preguiça educacional usual que a gente tinha, ele vai conseguir. Só que antes, quando eu tinha preguiça educacional, que eu tive também quando eu era aluno, né, a minha opção era, talvez eu vá pegar de um colega, talvez eu não vá fazer a tarefa e vou ter uma avaliação ruim, mas hoje uma criança, um jovem que já tem alguma noção, a preguiça educacional vai direto para a inteligência artificial generativa. E aí a gente chama de um atalho cognitivo que institucionalmente ele está atendendo uma demanda de um professor ou de uma instituição que não está atenta para isso, ou que não conseguiu regrar ainda, e para ele está se prejudicando. Exato. Né? Então, esse é um risco enorme, e no ano passado eu fui falar com algumas escolas e percebi que o nível de consciência em relação a isso, ou a dor que ela estava sentindo, não era tanto. Esse ano e para o ano que vem, as escolas estão significativamente mais preocupadas em reconhecer que ela tem um valor educacional que está sendo botado em xeque com a inteligência artificial generativa. Então, está surgindo nas famílias, nas comunidades escolares, eu ainda não senti, e quando eu falo com as escolas eu pergunto, eu não senti que existe um movimento da comunidade escolar cobrando, mas cada vez mais gestores, mantenedores escolares estão atentos de que o jeito de fazer escola deve ser diferente e eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, eu estou sentindo que para 2026, assim, a curva está aumentando, e 2027, 2028, cada vez menos vai fazer sentido não falar de maneira responsável e ética de uma jornada de IA generativa nas escolas. Tanto que esse semestre a gente liberou uma funcionalidade
mas não foi porque a gente queria fazer ela. A gente teve a dor do cliente, Perfeito. que é exatamente esse assunto. O que acontece? Um cliente nosso falou assim, eu que preciso ter uma camada de moderação dentro do meu contexto escolar. Então, a inteligência artificial da Vínculo, hoje, cada instituição ela pode, por exemplo, importar o seu política de privacidade, a sua política de uso, sua política ética, seu princípio religioso. Você importa todas essas informações dentro da Vínculo e a nossa IA, qualquer articulação que ela for fazer dentro do contexto ali da escola, ela consulta todas essas políticas. E isso partiu de um cliente, não, preciso, porque como que eu vou controlar se aquela atividade que você gerou está dentro do princípio da minha escola? Né? Então, assim, foi uma dor que a gente já implantou e já está tomando esse cuidado. Obviamente, estamos dando os primeiros passos, mas já é um sinal para mim que estão preocupados com essa questão. Perfeito. Né? A Vínculo tem uma relação muito grande com colégios confessionais, que são católicos, Sim. ou colégios cristãos. Então, essa demanda, quando eu fiz e eu apresento para outras escolas, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? Eu sou uma escola religiosa e eu tenho aqui um princípio que eu preciso dar, e quando vem da IA de forma generalizada, corre o risco de vir um assunto fora do viés da escola. Né? Então, a gente tem esse cuidado, tem essa funcionalidade, justamente para suprir e apoiar as escolas, porque essa preocupação é grande, muito grande. Eu ainda não consegui observar dentro de um contexto familiar. Né? A gente falou de professor, falou da instituição, e a família como vê isso. Né? Eu ainda acho que é o próximo passo de pensamento dos pesquisadores, das pessoas que estão envolvidas com educação, é como que a família enxerga isso. Porque é o que você falou, né? A criança, o estudante, ele vai lá vai fazer uma atividade, está em casa, os pais não estão acompanhando, onde que ele vai consultar? Sim. Deixa eu trazer um resumo aqui do ChatGPT e eu faço aqui a minha atividade. Então tem essa preocupação, né, de esse atalho cognitivo que essa geração está utilizando hoje. E dado toda essa situação, assim, como que você enxerga? A gente não tem muita visão, mas como que você vê como que as famílias, você acha que as famílias podem se portar ou se preocupar com esse assunto? Eu tenho uma visão enviesada disso, porque como eu estou sempre falando do assunto e as pessoas, eu tive contato formalmente, profissionalmente com um grupo de famílias numa escola internacional no Rio de Janeiro, onde a Associação de Pais queria ouvir mais e falar a respeito. Né? Então, mesmo nesse caso, em que não era um círculo de amigos ou profissionais que eu estou atuando, já eram pessoas que estavam com a consciência sobre o assunto. Né? Então, de maneira geral, mas assim bem hipotética e feeling, né, intuição, eu acho que o assunto ainda não chegou numa demanda familiar, porque são poucas as famílias, e aí pelo meu contato com escolas e minhas pesquisas em educação, a grande maioria das famílias... talvez delega seja um pouco forte, mas não está tão preocupada com esse assunto, com a aprendizagem dos filhos. Né? As famílias vão até a escola, falam com a escola, principalmente quando tem alguma coisa errada, de comportamento, algum caso, ou quando tem nota errada, que vem de um sistema de avaliação que daqui a pouco não vai ter mais validade pelo esse motivo de atalho cognitivo e tarefas artificialmente geradas. Então, a minha percepção é que a grande massa, a consciência da comunidade escolar a respeito da qualidade do aprendizado é um pouco baixa. A gente tem poucos pontos de dor e de contato onde uma família ou responsáveis vão até a escola preocupados com a aprendizagem dos filhos. É uma quantidade menor. Assim, do que eu conheço de escolas e falando com mantenedores, diretores e coordenadores, né, os grandes contatos com as famílias são por questões comportamentais, por questões de nota e pouco por questões de aprendizagem de uma maneira geral. Né? É curioso a sua fala, porque quando eu trago esse mesmo contexto para o universo de inclusão, o comportamento muda. Porque os pais, eles são carentes. Do conhecimento, carência que eu falo de... o que a escola está fazendo com o meu filho? Será que ele está fazendo certo? O que ele está passando? Quando o estudante ele não tem deficiência, a família sabe que está ali, ele está aprendendo. Às vezes você observa num diálogo com seu filho, você observa o quanto que ele está se desenvolvendo. Mas quando a gente vai para o universo de inclusão,
os pais ficam ansiosos, falando, meu filho tem um comprometimento X, mas como que ele vai ser evoluído nesse aspecto? Né? Então, esse assunto é extremamente... Eu falo isso como pai, né? Eu sou pai de um estudante com deficiência, o Bernardo, ele tem síndrome de Down, e quando eu chego na escola, eu já quero saber o que de fato a escola está aplicando, como que a escola está sabendo lidar com a defasagem que ele tem, relativamente associado à sua condição. Então, assim, esse aspecto, essa preocupação, já num ambiente inclusivo, os pais é muito latente. É impressionante, assim, as escolas, um dos processos da plataforma é construir o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Isso é um documento que está na legislação brasileira, inclusive foi reforçado agora num decreto recente, específico para práticas da educação especial no Brasil. E aí os pais já chegam na escola pressionando a escola, quero o PEI do meu filho, porque ali é a oportunidade de ele entender o que a escola está fazendo com o filho dele, porque nem sempre ele consegue seguir um currículo. E trazendo isso para o universo da IA, eu vejo, meus olhos até brilham, porque eu percebo que você encurta esse tempo. Né? Tem muitos clientes nossos, famílias, que chegam até a gente através das redes sociais, porque recebeu o documento com o nosso logo. E aí eles procuram a gente e falam assim, eu estava vendo com você, é a primeira vez que eu recebi um plano educacional do meu filho. E eles chamam a gente nas redes sociais só para agradecer, porque é tão angustiante, eles chegam na escola e não ter isso, e a gente está possibilitando esse acesso. Né? Então, diferente de um universo de um estudante com deficiência, onde geralmente os pais só vão quando precisam, ou quando tem um incidente, quando a gente vai para um universo de inclusão, a família tem essa carência. Quando a gente entrega uma atividade adaptada, é impressionante. Teve um relato que eu estive numa escola do governo, uma escola pública, e a mãe me relatou assim, pela primeira vez eu cheguei na reunião e tinha uma pastinha com todas as atividades do meu filho. Olha só. E ela sempre chegava, tinha lá 2, 3 folhinhas, todas as mesas com um monte de atividades do semestre, o filho dela tinha 2, 3 folhinhas, e ela viu que, através da plataforma, o filho dela estava começando a ter acesso. Mesmo que minimamente, mas ele estava tendo acesso. Né? Então, quando a gente vai para o universo de inclusão, a gente vê que os desafios são um pouco maiores. Os professores ficam angustiados porque ele não consegue fazer todas as atividades adaptadas. Praticamente é um trabalho artesanal. Né? Ele tem 35 alunos em média e ele tem que lidar com todos os alunos, aqueles alunos com as necessidades específicas. Né? Então, acaba tornando um grande desafio isso quando a gente vai para esse universo. E eu fico muito feliz em ver o desenvolvimento da IA, né? O quanto que ela está trazendo essas possibilidades e quanto que as famílias conseguem enxergar valor do aprendizado do seu filho. Né? E fala um pouquinho aí, você, vamos radicalizar aqui, fazer uma mudança total aqui de assunto. Você está promovendo, organizando aí uma... Eu não vou dar muitos detalhes, vou deixar que você fala, mas fala um pouquinho do que você está promovendo aí de unir alguns empresários, unir pessoas da educação para um evento que vai acontecer nos Estados Unidos, mas eu vou deixar que você fale e dê ter mais propriedade do que eu. Não, perfeito. Eu faz 2 anos que eu sou curador de uma missão internacional que vai para Austin, nos Estados Unidos, num evento que se chama SXSW Edu. É um evento que junta pesquisadores, praticantes de principalmente Estados Unidos, Canadá e várias partes do mundo. O Brasil, historicamente, manda bastante gente para lá, para ver um pouco o que está acontecendo em termos de práticas educacionais, muito com foco menos acadêmico, menos comercial, como essas grandes, mas muitas práticas. Né? Então é um evento que eu faço junto com a Explore Aprendizagem. Eu trabalho com eles para fazer o planejamento dessa viagem e sugerir uma curadoria. A gente faz uma série de sessões, visitas a Alpha School, que é uma das escolas que está mais falada nos Estados Unidos, exatamente. Em Austin, que ela fala que ela resolve tudo em 2 horas de aprendizagem na plataforma e depois as crianças fazem projetos. Assim. É um tema meio polêmico, alguns ingredientes são válidos, a receita como um todo nem sempre funciona, mas a gente vai para a Universidade do Texas e vai uma série de visitas num programa onde tanto diretores, empreendedores, professores conseguem ir
para aprender, trocar e ver um pouco o que está acontecendo nessa cena de inovação educacional. É bem interessante, mas mesmo assim eu estava falando com você, né? Eu vou voltar para o assunto que você falou, porque me deu uma luz aqui, você me ensinou um negócio que eu nunca tinha pensado, que é, a gente fala muito de inovação, mas a gente fala de inovação em termos gerais. Sim. A gente não fala de inovação para os grupos pequenos. Então, um aluno com deficiência, você estava falando, eu estava pensando aqui, né? No livro, eu escrevi um capítulo que chama Mediação Docente Aumentada, que é ajudar o professor a decidir se, quando, por quê e apesar da IA generativa, como é que ele pode decidir usar ou não. E aí, pensando em inclusão e pensando no SXSW Edu, me deu uma ideia de que talvez a gente pode abrir esse discurso de uma maneira muito maior. Porque uma coisa é a gente falar de um PEI, Exato. mas o PEI é da escola para o aluno, né? E a gente não está considerando a comunidade escolar, os outros alunos. Então, talvez usar a inteligência artificial para ajudar os próprios alunos a enxergar e se relacionar Exato. de maneira diferente com quem tem desafio, né? Eu, falando com você antes, eu me dei conta, né? Que falei, nossa, o livro ficou muito legal, é uma referência importante, mas tem pouca inclusão. E a inclusão, agora com inteligência artificial generativa, não só ajudar a escola a direcionar um currículo, uma sequência de atividades que faça sentido, mas ajudar a comunidade escolar, os alunos, os professores que não necessariamente envolvidos, a se relacionar. E aí eu lembrei, por isso que eu quis falar, porque eu lembrei de um caso particular meu. Primeira vez que minha filha teve na sala dela uma colega que tinha deficiências, ela tinha também, ela estava no espectro autista, né? Ela tinha sempre alguém com ela, e a escola tratava de uma maneira muito boa. E gerou na minha filha uma consciência, ela tinha 7 anos, 8 anos, uma consciência e um olhar para aquela criança que ela não tinha tido em nenhuma outra escola. Só que daí a gente falou, vamos fazer uma festinha de aniversário, mas a gente quer convidar, eu vou chamar ela de Ana, o nome dela não é essa, a gente quer convidar a Aninha também. E aí nós, como os pais, a gente não sabia como lidar com isso. E aí a gente ligou para os pais dela e falou, escuta, a gente quer convidar a Aninha, como é que é, o que a gente tem que ter de cuidado. Daí ela tinha condições, ela falou, não, ela vai ter uma pessoa que acompanha ela, tá junto, não tem problema. Vocês... E aí eu aprendi que eu não tinha aprendido isso. Exato. Então, tem um papel da escola importantíssimo, não só do currículo para o aluno, mas de formar também a comunidade, né? Exatamente. E talvez a IA generativa possa ajudar nisso também. Pode. Recentemente saiu um decreto, como eu citei, e o decreto, toda vez que sai um decreto, tem as opiniões divididas. Né? E o decreto ele só reafirma uma série de normativas dentro do contexto da educação. E uma delas é, vamos manter os estudantes na mesma sala, Perfeito. numa sala regular. E a importância isso é tão relevante que você acabou de descrever uma história, exatamente o que aconteceu. Se ele tivesse numa escola segregada, não teria acesso de ir numa festa, como você descreveu. Você, como familiar, não iria se preocupar com esses detalhes. Então, assim, o fato de a gente colocar o estudante dentro de um ambiente regular, isso é benéfico pro estudante. E a gente briga como ativista, a gente briga, vamos incluir o estudante dentro do universo escolar. Só que eu já estou percebendo uma outra movimentação dos estudantes que não têm deficiência entrando no universo de um estudante com deficiência. Eu percebo na prática que está acontecendo uma movimentação diferente. E a IA generativa pode ajudar... Pode. Os outros estudantes, os outros professores que talvez não tenham o olhar ou a responsabilidade de cuidar de uma maneira mais atenta para isso. E as outras famílias, né? O que você falou, assim, eu estava ouvindo você falar, me tocou muito essa questão de... Eu estou falando como uma família que não teve o desafio de cuidar de um currículo, de uma experiência, de uma vida diferenciada, porque a minha filha não teve um desafio desse sentido. Mas todas as crianças têm algum tipo de desafio. Exato, tem. Né? Talvez não tão explícito como em alguns casos, mas isso ajuda a escola a olhar de uma maneira mais ampla e ajuda as famílias também. Exato. Ó, eu costumo trazer o meu próprio exemplo. Eu tenho 2 exemplos na minha vida. Eu tenho o exemplo do meu filho, que foi um dos motivadores de eu ter construído a plataforma. E recentemente, eu tenho 43 anos, e com 40 anos eu decidi fazer o diagnóstico, investigar sobre o meu TDAH. Começou porque eu percebi
que a minha filha tinha, a escola percebeu, e o comportamento da minha filha eu vi que era muito parecido com o meu. E aí eu decidi investigar. E eu investiguei isso com 43 anos. Quando ela foi me passar essa informação, a neuropsicóloga falou: Rafael, tem uma notícia boa e ruim. A ruim que está confirmado o seu diagnóstico. A boa é que você tem um QI de 139. Aí eu, rapidamente, eu já me manifestei. Não, isso é impossível. Vamos refazer esses testes, porque um QI de 139 não faz sentido nenhum. Ela falou, mas por que você acha? Eu fui menos da média toda a minha vida escolar. Eu sofria, era DP, na faculdade DP todo semestre, nota super abaixo. Como que você vai falar que eu tenho um QI? E assim, você está me falando agora com 43 anos, eu queria ter descoberto isso com 10, 11 anos. E por que eu trago essa fala e essa comparação? Não é nem para engrandecer, é porque se eu tivesse descoberto o diagnóstico de forma bem precoce, certamente a minha vida acadêmica seria diferente. Ia ser menos sofrida. Menos sofrida. Então, o que me atrapalhou e me acompanhou, mesmo eu tendo o QI elevado, foi o déficit de atenção. E esse diagnóstico é muito comum. Você vê aí muitas pessoas falando que reconhecendo o TDAH depois de velho, porque a gente veio com histórico de desafios, e quando eu sempre falo, se eu soubesse antes, eu teria evitado, e se eu soubesse que existia vínculo naquela época, ela poderia ter minimizado todas as minhas dores e os meus impactos. Né? Então, eu sempre falo, gosto de trazer isso nas minhas falas, porque a gente mostra para o professor que ele tem um poder ali na ponta de identificar precocemente. Ele não precisa necessariamente dar o diagnóstico ali, mas ele pode sinalizar, olha, tem um desvio aqui, um comprometimento de aprendizagem, vamos investigar a fundo para que esse aluno tenha uma qualidade de ensino. E eu vejo que com a IA, trazendo o contexto da IA, ela ajuda, porque você sabe o diagnóstico e ela vai construir um repertório, vai ter um currículo totalmente flexibilizado. Sim. Às vezes o aluno ele não precisa reduzir o currículo de aprendizagem dele. Você pode flexibilizar. Né? Existe um conceito chamado DUA, Desenho Universal de Aprendizagem, e esse conceito fala exatamente isso, diversas formas de aprender. Às vezes o estudante tem uma habilidade auditiva. Eu, por exemplo, eu tenho uma predominância sensorial auditiva. Se você falar para eu ler um livro, eu vou dar umas recuadas, umas 10 desculpas. Mas se você me dá um audiobook, eu vou escutar a mesma coisa, porque é a minha predominância sensorial. Então, eu sempre quando eu trago esse assunto, eu falo, a Vínculo ela possibilita os professores enxergarem isso, porque é um olhar que vai fazer a diferença na vida do estudante. E às vezes ele nem consegue fazer, não é nem porque não quer, porque ele está olhando 30 alunos junto com aquele que tem pontualmente uma necessidade. Então eu gosto de trazer esses assuntos porque você trouxe um olhar da sua vivência e cada vez mais eu escuto histórias assim, de famílias que estão tentando entender esse outro universo para ajudar. E a IA é um caminho, né? É um caminho muito potente, e quando a gente fala de IA, quando a gente começou a falar de IA generativa, o que pegava primeiro é falar de engenharia de prompt. Você saber fazer um prompt, você saber fazer um comando, que nada mais é do que você fazer uma programação em linguagem natural, né? Você pedir para a tecnologia seguir os passos que você quer para você obter o resultado esperado. Mas aí o que apareceu é que mais importante do que o prompt, que é a receita, é você ter o contexto claro. Exato. Né? Então, não adianta você ter uma receita muito boa e seguir a receita, fazendo uma metáfora com cozinha, se você não souber olhar com detalhe para os seus ingredientes e falar, talvez aqui seja diferente. Olhar para o seu forno, olhar para as condições que você tem no seu contexto e adaptar. Então, essa questão de usar a IA generativa está sendo muito boa para quem usa com essa perspicácia de que está aumentando a nossa consciência da importância do contexto. Exato. Então a gente tem que olhar para a criança, a gente tem que olhar para a escola, a gente tem que olhar para a turma, a gente tem que olhar para a situação de um jeito que a gente consiga traduzir melhor, porque a gente tem tecnologia para adequar isso. Exato. Né? Então, hoje em dia, para quem já está com um certo nível de utilização e maturidade em IA generativa, o próximo passo é como é que a gente consegue ser mais humano. Exato. Como é que a gente consegue olhar para aquela criança, para aquela situação, para aquela, por exemplo, pós-pandemia, a gente está fazendo um esforço muito grande de recuperação de aprendizagens, mas falar,
talvez a escola que a gente precise hoje tenha que ser um pouco diferente. A gente tem que identificar critérios que a gente vai ver o contexto necessário, e a gente tem uma tecnologia que pode gerar planos de aula, seja para um grupo escolar, para uma rede, seja para uma criança pontual. Então, eu celebro a existência de empresas como a Vínculo, que olha o contexto de um jeito mais humano, e que a gente consegue olhar e falar, não é uma tecnologia pela tecnologia, é uma tecnologia que vai liberar o trabalho braçal, de a gente ter que fazer planos e detalhes, mas em prol da gente conseguir olhar para uma criança com algum tipo de desafio e falar, nesse caso, com a tecnologia que a gente tem, o contexto que eu vou adaptar é esse. Né? Então, eu acho que é fundamental eu isso. costumo dizer que não é inteligência artificial, é inteligência ampliada. Com certeza. Porque o professor ele tem a possibilidade de otimizar o tempo dele com o uso de tecnologia e ampliar sua capacidade e colocando o aluno como protagonista. Então, eu acho que isso é um dos maiores, que eu acho que os maiores cases dentro de um contexto da IA é você ter essa possibilidade. Porque antes dela, a gente tinha um universo onde o professor tinha que lidar em conhecer o aluno, em lidar em adaptar aquela atividade, em flexibilizar. Ele tinha uma carga muito alta de trabalho. Ele tinha uma carga ali. Os professores, recentemente, aí eu vi uma notícia do estado de São Paulo, que tem um monte de professor afastado por problemas de sobrecarga, burnout. Então, assim, imagine se toda essa carga, quando a gente sabe que a IA pode otimizar, né, e fazer com que você tenha um olhar para o aluno como protagonista e deixar que a inteligência complemente, amplie essa sua capacidade. Então, eu vejo a IA dentro desse contexto. Talvez seja até polêmico algumas falas minhas aqui, porque eles até falam, não, mas eu entendo que ela tem esse potencial e eu vejo no dia a dia. Coisas que eu faço com a Vínculo, eu não faria 2, 3 anos atrás sem a IA. Até faria, mas é um trabalho manual, é um trabalho braçal. E o professor talvez não tenha esse tempo. Ele não tem. Então, eu vejo com bons olhos, né? Apesar de muita gente não olhar dessa forma, mas tem que se preocupar muito com governança, tem que se preocupar muito com ética, né? Eu acho que esses são 2 elementos extremamente importantes, né? A curadoria, né? Você falou, coloca o contexto, refina, vê se está certo, devolve, né? Analisa esse dado. Então, são coisas que o professor precisa fazer e ele não vai ter para onde fugir. Acho que vai ser meio que... vai entrar na prática dele. Eu acho que é menos doloroso se ele aprender logo do que ele ficar tardando o processo para ele aprender. Né? E não tira o valor de tudo que ele fez e tudo que ele sabe. Mas parece... Você falou que ainda não leu o livro, mas o que você falou é exatamente o que eu escrevi da mediação docente aumentada. Que o professor tem 5 competências, que uma delas é conseguir ler o contexto e se relacionar com o aluno, que é justamente isso. O professor tem chance de ser muito mais, né? De ser um mediador da aprendizagem. Exato. Com instrumentais muito melhores e fazer uso daquilo que a tecnologia não vai substituir, que é o lado humano dele. Exato. Né? Então, acho que... E aí, um professor que já leciona uma disciplina faz muito tempo, então ele tem o conhecimento, ele já tem o repertório, ele consegue fazer uma análise crítica de uma resposta, eventualmente, que a IA generativa possa estar dando para ele. E essa é a mediação aumentada dele. Exato. Né? Esse conceito de inteligência aumentada eu trouxe para a mediação docente. É exatamente o que você falou. Eu acho que o futuro é muito mais promissor do que assustador. Exato. A questão... Eu acho que essa definição, essa frase caiu bem. A questão é que o ser humano, frente a mudanças tão grandes assim, frente ao hábito que a gente tem dificuldade de abraçar essas novas situações. Então, cabe a escola, a redes de ensino, com a ajuda de instrumentos que já estão disponíveis como a Vínculo, e trazendo isso para a realidade, para a conscientização dos professores. Por isso que é legal a gente estar conversando sobre isso com esse aspecto de não é um bicho de 7 cabeças, vamos começar a domar e conhecer. Né? E tanto assim, você, logo no início da sua fala do podcast, você falou muito do treinamento, da forma que você lida, da curadoria que você faz com a IA. Há uns 5 anos atrás, o Google do Canadá, ele gravou várias falas de pessoas com síndrome de Down.
E por que ele estava preocupado com as falas? Porque uma pessoa com síndrome de Down tem um comprometimento de fala. Uhum. E eles estavam treinando o Alexa, não sei como é que chama a Alexa do Google, o similar ao Alexa, mas do Google, para quando uma pessoa que tem um comprometimento de fala direciona um comando, ela consegue compreender. Olha só. E isso parece uma coisa simples, mas faz uma diferença. Eu vejo isso na prática. Eu vi essa matéria há uns 5, 6 anos atrás, e hoje eu vejo meu filho interagindo com esses dispositivos e entende perfeitamente. Então, isso é reflexo de um treinamento, reflexo de uma curadoria, o reflexo... Então, coisas que a gente não percebe, elas estão acontecendo aí, estão trazendo benefício, né? Então, explorar esse assunto, tirar esse medo e falar, não, tem mais oportunidade do que medo, eu acho que o professor vai dar um grande passo quando ele começar a enxergar isso, porque eu dei um exemplo de uma fala, mas poderia ser uma atividade específica para um aluno, poderia ser uma atividade em grupo que pode beneficiar uma determinada situação de um aluno. Então, tem vários exemplos que quando o professor começar a ter tempo para olhar para isso, porque ele olha o aluno como protagonista e deixa que a tecnologia resolva, ele vai ver qualidade, ele vai trazer um sentimento de pertencimento para o aluno, que às vezes o aluno nem tem. Sim. Né? Hoje tem muita situação onde o aluno fala, todo mundo faz uma prova, por que a minha é mais fácil? Às vezes ele tem até condições de fazer aquela prova, mas tem a barreira porque acha que não vai conseguir. Né? Então, eu acho muito benéfico tudo que está acontecendo nesse universo da educação com o uso de IA. Torço para que muita coisa se desenrole e evolui. Né? A gente participa, a gente está até no mesmo grupo lá, o grupo liderado pelo Guilherme Sintra. O Sintra. É um grupo que eu acompanho muito ativamente, porque ali são discussões bem calorosas sobre o assunto. O Guilherme Sintra, ele é um baita ativista aí sobre o assunto, ele traz muita base para a gente de fora das reuniões e dos processos que ele participa. E aí eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem final para os professores, trouxesse uma visão do que você pensa para o futuro da IA. A gente já falou vários pontos aqui, mas de uma forma resumida, para a gente fechar aqui esse conteúdo bastante importante, que se dá para falar aqui horas, né? Eu acho que talvez é a gente perceber que a escola está muito maior para as crianças e jovens do que a proposta de escola que existe hoje em dia. E parte do que eles estão aprendendo já está muito impregnado com inteligência artificial generativa. Então, de uma maneira responsável, olhar para essa nova tecnologia com noção clara do que a gente está falando, das limitações. Então, quando a gente encontra resistência, sempre aparece primeiro os problemas, e sim, tem vários problemas e limitações a serem cuidadas, mas olhar também com um olhar positivo. Né? Outro dia eu ouvi uma coisa, é um pouco limitante a gente falar de olhar do copo está meio cheio ou meio vazio. O que a gente tem que olhar é como é que a gente consegue encher mais esse copo. Exato. Em vez de olhar para o copo, vamos olhar para a torneira. E eu acho que o Brasil tem um potencial muito maior, que até não é uma alternativa, né? O Brasil não é China e Estados Unidos, que tem as grandes tecnologias e as grandes empresas. O Brasil não tem um investimento muito grande, a nossa riqueza é humana. Exato. Então, ao invés de ficar olhando para a IA generativa e falar está meio cheio, meio vazio, é fazer a pergunta, como é que eu posso aumentar a vazão dessa torneira? Qual é o meu papel? Seja um diretor de escola, diretor de rede, professor, professora, estou falando aí de uma maneira geral, como é que a gente pode olhar para as oportunidades que existem, né, de uma maneira responsável, ciente das limitações, ciente principalmente de que tem vieses, de que erra e de que a gente não pode usar para ensinar uma criança a usar como um terceirizador de tarefas. De tarefas. Né? A gente tem que proporcionar aprendizagem. Então tem um mundo enorme, seja com teus exemplos da Vínculo, ou de criar materiais para mediar a aprendizagem com foco na aprendizagem. E a aprendizagem, às vezes, pensando nas crianças, pensando no aluno que eu fui, na minha filha, demanda esforço. Demanda, sim. Né? Então, ter claro isso, comunicar isso, mas de uma maneira transparente, assumir essa postura de que não é o copo, a gente tem que ser protagonista dessa mudança. É inevitável, já está nas escolas, vai estar cada vez mais. Então, dado isso, como é que a gente pode, de uma maneira responsável, fazer uma jornada de desenvolvimento
pessoal e institucional Sim. para abraçar essa potência com responsabilidade. Legal. Eu agradeço muito aí esse bate-papo, foi um bate-papo muito rico. Você Muito bom. trouxe Aprendi. bastante coisa aqui pra gente sobre IA, desmistificou um pouco esse universo que dentro de uma percepção escolar acaba assustando em todas as fases, né? Seja professor, seja instituição, que também tem essa preocupação. Agradeço muito, espero que a gente possa fazer novos bate-papos com atualizações, inclusive com nova revisão do livro, quem sabe no futuro. Né? Se tiver uma nova revisão, com certeza vai ter algo mais profundo que envolve o trabalho da Vínculo. Com certeza, eu acho que esse podcast nasceu para isso. Né? É uma oportunidade de eu trocar experiência com as outras pessoas, é uma oportunidade de a gente expor o universo da inclusão dentro das escolas. Né? Porque você vê muito ativismo de vários elementos, mas a gente está olhando para o meu é muito pontual, muito específico. A gente olha para o universo dentro da escola e vê o que está acontecendo ali. Né? Então, acaba sendo trocas, acaba sendo aprendizado, a gente tem muito aprendizado aqui. E queria agradecer novamente aí por essa oportunidade e vamos que vamos aí. É um prazer, Rafael. Eu que agradeço, aprendi muito com você e quero continuar aprendendo. Ótimo, muito obrigado. Obrigado.